A graça e a paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, você que nos ouve através das mídias, por meio desta mensagem, é um prazer e um privilégio poder estar aqui juntamente com os irmãos através desses recursos digitais, podendo buscar mais de Deus, sermos edificados pela palavra do Senhor. Espero que você, independente de onde você esteja, você possa ser edificado, possa ser abençoado através desta ministração. Eu gostaria de ler na oportunidade um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do verso 47, um texto bem conhecido, talvez você já tenha ouvido, ministrações sobre esse texto, mas creio que nessa oportunidade Deus tem algo novo para falar ao meu e ao teu coração. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, ou sobre a areia, em algumas traduções, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra neste tempo tão difícil, nesse tempo de desafio, Senhor, nesse tempo em que nós somos, Senhor, Papai, levados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a nos permanecer firmes, Senhor, alicerçados no Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém, querido? Que Deus possa falar ao teu coração. Irmãos, por toda a Bíblia, nós vemos princípios, do edificar, sinônimo de edificar também nós poderíamos citar aqui o criar, construir, restaurar. E todos esses princípios são princípios de Deus. O próprio Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. Deus também criou o homem, eu e você. Ele não só criou, ele é o maior edificador de todos os tempos. E não só isso, Deus transferiu a responsabilidade para nós homens, do edificar também. Então nós podemos ver algumas histórias de homens que foram chamados por Deus para edificar. Nós vimos a história, podemos citar a história de Noé, que foi chamado para construir ou edificar uma grande barca para a salvação do povo. Nós vimos Abraão, que foi chamado para edificar, construir altares ao Senhor. Nós vimos também Moisés, que foi chamado para construir um santuário para o Senhor, em Êxodo capítulo 25, verso 8. Nós vimos Davi, que foi também chamado para construir a tenda para o Senhor, para a Arca da Aliança, quando Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, então Davi constrói ali uma tenda para a Arca do Senhor. Nós vimos Salomão, que foi chamado e escolhido pelo Senhor para construir, edificar um templo ao Senhor. Nós vimos também que Neemias foi chamado para restaurar, edificar os muros de Jerusalém. E vimos também o próprio Jesus, que foi chamado para edificar também a sua igreja. Então, interessante que estes homens foram chamados para este propósito de construir, edificar, restaurar, em tempos, queridos, difíceis. Noé construiu uma grande barca num tempo em que a maldade se multiplicava e a incredulidade dominava
né? Nós vimos que Abraão edificou altares a Deus em meio à idolatria de todo o povo. Nós vimos Moisés, que edificou o tabernáculo para o Senhor no meio de um deserto. Nós vimos Davi edificando a tenda para a arca do Senhor num tempo de guerra. Nós vimos Neemias edificando os muros de Jerusalém em meio aos seus inimigos, né, que tentavam intimidar, parar aquela grande obra, né? E com uma mão, então, eles edificavam os muros e com a outra seguravam em suas espadas, prontos para guerrear. Nós vimos também o próprio Jesus, que edificou a sua igreja num tempo de perseguição religiosa e social. Então, estes homens atenderam o chamado de Deus em tempos difíceis. E eles não só construíram ou edificaram construções físicas, mas eles também edificaram muitas vidas, pois Deus não se preocupa apenas com edificações terrenas ou em promover condições para a preservação da vida física, mas também a preservação da vida espiritual. E nós, querido, eu e você que me ouve, nós temos o DNA do maior edificador de todos os tempos, que é o nosso Deus. Então todos nós, eu, você e todos nós, fomos chamados para edificar vidas. Mas nós só poderemos edificar outras vidas se primeiro nós fomos edificados pelo Senhor em Cristo, amém? Então, é isso que o texto se refere, o texto ao qual lemos se refere, a edificação da nossa vida sobre um alicerce firme. Então, queridos, Deus não só planejou, criou, executou todas as coisas, Deus se preocupou com todas as condições necessárias para a sobrevivência da vida da espécie, né? Da vida humana, da vida terrena, né? Com as suas próprias mãos, ele criou o homem, que é a coroa da sua criação, né? Ele então coloca o homem num jardim, né? E ali ele se preocupou, né, com todas as coisas para a sobrevivência do homem, né? Mas ele também entendeu que só isso não seria suficiente, que o homem precisaria de um acompanhamento, né, depois de ter sido criado. Então, todos os dias, o grande edificador de todas as coisas, o grande Senhor, o Criador, né, do homem, todos os dias, na viração do dia, Deus estava presente no jardim para assistir o homem, às necessidades do homem. Mas nós conhecemos a história e, infelizmente, o homem acabou desobedecendo e pecando contra o seu Criador. E toda a criação sofreu sérios danos, não por falha ou omissão, né, do grande Criador, o nosso Deus, mas porque o homem, ele tem vida própria, ele tem livre-arbítrio, né, ele escolheu pecar. Né? Então nós somos a criação, ou a coroa da criação de Deus, mas nós também temos vida própria. Nós temos liberdade para fazer escolhas, mas também teremos que lidar com as consequências das nossas escolhas. Então, não só Adão sofreu danos, mas toda a criação, toda a humanidade, todos nós sofremos e continuaremos sofrendo por causa do pecado. Então, o pecado do homem comprometeu toda a estrutura, toda a humanidade. O homem foi destituído da presença do seu Criador. O homem foi condenado à morte espiritual. O que é isto, pastor? Separação eterna de Deus. Né? Toda a criação foi corrompida. Toda a criação teve as suas estruturas comprometidas, condenada à destruição. Né? O homem foi condenado ao juízo, a uma eternidade sem Deus, representada, né, no texto que lemos, pelas enchentes, pela destruição. Né? Mas Deus, o grande Criador, o grande edificador, né, ele não se preocupou somente com a vida terrena do homem. Deus também se preocupou com a vida espiritual, em restaurar a vida espiritual do homem. Deus
sabia que toda a sua construção precisaria de uma manutenção, de uma restauração. Deus, o grande Criador, o grande edificador, apaixonado por sua criação, mesmo diante do pecado do homem, não abandonou o homem. Ele executou então o seu grande plano de restauração da sua criação, da coroa da sua criação. Então Deus Pai enviou seu Filho Jesus para restaurar a nossa vida espiritual, ou toda a humanidade, a minha e a sua vida espiritual. Então Jesus veio para estar conosco, com a sua criação, se entregou ao ponto de morrer em favor da sua criação. Jesus foi crucificado, morreu para restaurar a humanidade, dar ao homem vida abundante, a vida eterna através da sua morte, através do teu sangue. E todos que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador têm sua vida restaurada e é salvo de todo juízo, de toda condenação. Então, nossa vida aqui é uma grande construção. E nós, assim como diz o texto, nós somos os obreiros responsáveis por esta construção. Então nós vamos precisar ser prudentes. Jesus diz então que todo aquele que vai a ele, ouve as suas palavras e as coloca em prática, é um obreiro prudente. Como um homem que edificou a sua casa, cavou bem fundo e colocou o alicerce, né, a sua vida, né, a sua casa, a sua construção, né, sobre um alicerce firme, sobre a rocha. E vindo a enchente, a destruição, bateu contra a sua casa ou aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Então Jesus veio salvar o homem do juízo. Jesus veio para ser esse alicerce que nós possamos colocar a nossa vida sobre ele, para que a nossa construção não venha perecer diante dos ventos, diante das tempestades, diante dos juízos sobre a humanidade. Então Jesus veio para ser esse alicerce, e Jesus é o único que pode nos salvar de todo juízo vindouro, de todo vento forte, de toda tempestade. Então Jesus é o alicerce que nos salva e que nos fará prevalecer em meio, né, às tempestades, em meio aos dias difíceis, em meio ao juízo, em meio, né, aos ventos fortes. Então o segredo da nossa construção, ou das grandes construções, né, está no alicerce. Então, muitas vezes nós olhamos para aqueles grandes prédios, né, e talvez nós perguntamos, né, talvez em nossa ignorância, né, porque nem todos têm essa experiência, né, de uma grande construção. Às vezes nós olhamos para aquelas grandes construções, para aqueles grandes edifícios, e nós nos perguntamos, né, como é que eles, né, permanecem de pé diante dos ventos fortes. Então o segredo, querido, o segredo está no alicerce, em tudo isso que nós temos falado, em tudo isso que o texto nos remete, né? Então muitos, infelizmente, não entende que o alicerce, ou por não conhecer, ou falta de sabedoria, não entende que o alicerce é fundamental para uma grande construção. Muitos talvez valorizam, né, as construções pela sua aparência, né, pela sua evidência aos olhos, né, pela sua beleza exterior, ou por aquilo que ela pode oferecer, pelo conforto, né, mas não se preocupam com os alicerces. E ouvindo um estudo, né, de Noélio Lopes, né, um grande estudioso, né, sobre o alicerce, eu fiz algumas anotações, queria partilhar com você, né? Então o alicerce ele nos ensina algumas lições, querido. O alicerce é tão importante numa construção que ele é o início de toda obra. Toda construção ela começa pelo alicerce. Por quê? Porque ele é o mais importante. E quanto maior
a construção, quanto maior a edificação, né, quanto mais crescimento, exige mais aprofundamento. Maior deve ser o alicerce. Então o alicerce ele é o mais importante da obra. Então o alicerce também ele é indispensável, porque a sua função é sustentar, né, todo peso da estrutura para que ela possa permanecer de pé. O alicerce também ele não está em evidência como os andares superiores, né? Quanto mais altos, mais eles se exibem e estão em evidência. O alicerce não, né? Ele está escondido, ninguém vê, né? Ele não está em evidência. O alicerce também não é atraente, não existe beleza. Quanto mais alto o edifício, mais profundo, né, o alicerce, né, e mais entranhado, né, ali de ferragens, né, menos atraente. Então, no alicerce também não há flexibilidade, ele precisa ser duro, rígido, firme, né? O alicerce aparentemente é algo sem valor para nós leigos, né? Mas na verdade o alicerce ele custa caro, requer muito investimento, porque não pode falhar. Talvez seja uma das partes da construção mais cara, mais valiosa, né, que nós vamos ter que investir mais, né? Então o alicerce ele também precisa ser, por isso, de qualidade, pois deve durar para sempre. Amém, querido? Então, ninguém constrói uma casa para ser derrubada ou para que venha a cair, né? Então, o alicerce, quando ele é feito, ele precisa ser de qualidade, porque ele deve durar. A ideia é, o desejo é que dure para sempre, né? O alicerce também não recebe prêmio, querido. Não são fotografados, não são exibidos em revista, né? Então, assim, diante dessa importância do alicerce, assim também acontece na construção da nossa vida. Nós precisamos nos preocupar em qual alicerce a nossa vida está sendo colocada, sobre qual alicerce. Muitas vezes nós também não preocupamos com, né, com os alicerces da nossa construção. Nós preocupamos com tantas outras coisas, com a aparência, com a evidência, né, com a estrutura e beleza externa da nossa vida, mas não nos preocupamos se a nossa vida, se a nossa casa, se a nossa construção está sob um alicerce, se está firmado na rocha, aleluia. Então Jesus nos ensina sobre a importância de colocar a nossa vida, a nossa construção sobre os alicerces firmes, né? Sobre princípios e verdades, sobre fundamentos que irão nos sustentar, querido, no dia da adversidade da nossa vida, no dia dos ventos fortes, das tempestades que muitas vezes temos enfrentado. E Jesus deixou claro, uma coisa que Jesus deixa bem claro, querido, que uma hora o vento irá soprar. E se a casa não estiver bem alicerçada, ela pode cair, ela pode ruir. Então, ninguém pode pôr outro alicerce na sua vida além de Cristo. Já Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, né, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, ninguém pode colocar outro alicerce, né, além de Jesus Cristo. Assim, Jesus é o alicerce da nossa vida, da nossa fé, sobre qual nós construiremos a esperança de uma vida eterna. Jesus, assim como citamos a respeito dos alicerces, né, Jesus não teve muitos admiradores, Jesus não quis aparecer, Jesus não esteve em evidência, Jesus não se envaideceu, Jesus não recebeu prêmios aqui na terra, mas ele em tudo serviu para edificar, restaurar a nossa vida espiritual, a nossa vida em Deus, para reerguer toda a estrutura dessa humanidade, dessa carne, dessa natureza decaída. Então Jesus deve ser o nosso alicerce.
nada nem ninguém pode restaurar a nossa vida espiritual. Nada nem ninguém pode edificar a nossa vida espiritual. Somente Jesus. Porque foi Jesus que investiu o alto preço, foi Jesus que entregou a sua vida para promover ao ser humano a vida eterna. Jesus nos deixou também a sua palavra, nos deixou exemplo de vida, princípios, valores, para que a nossa vida fosse edificada sobre a rocha, para que vindo os ventos, adversidades, nossa casa permanecesse de pé. Ele mesmo diz, aprendei comigo, e assim nós precisamos aprender com Jesus, querido. Nesses dias tão desafiadores, nesses dias tão difíceis, nós precisamos, né, aprender com Jesus. Jesus diz no texto que lemos, né, que aquele que ouve a sua palavra, que vai a ele, ouve a sua palavra, deve colocar em prática esta palavra, os seus ensinamentos, né? Deve colocar em prática na construção, aplicar essas palavras, esses ensinamentos, né, na construção da sua vida, para que possamos ser salvos, mas também possamos prevalecer nos dias maus ainda aqui na terra. Jesus está falando do juízo vindouro, que se nós colocarmos a nossa vida, edificarmos a nossa vida sobre ele, sobre os seus princípios, né? Se ele for o alicerce das nossas vidas, nós estamos salvos do juízo vindouro, mas também ele nos ajuda a prevalecer nesses dias maus, enquanto estivermos aqui nessa terra, diante das dificuldades, e ele mesmo vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, dando uma palavra de paz para o povo, para os seus discípulos, ele diz, para que tenhais paz. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, se nós vivermos como Cristo, nós também venceremos. Amém? Você crê nisso? Se nós vivemos os princípios da palavra, os ensinamentos de Cristo, se nós aplicarmos esses princípios, essa verdade na nossa vida, se nós vivemos como Cristo viveu, nós também venceremos, né, diante das nossas aflições. Nós somos ou temos sido desafiados, querido, diante desses dias, dessa pandemia, colocar em prática todo conhecimento adquirido no Senhor. Nesses dias difíceis, querido, nós vamos precisar de mais de Deus. Nós vamos precisar, como nunca, dos ensinamentos de Jesus. Nós vamos precisar da presença do Espírito Santo em nós para nos fortalecer. Olha, Deus Pai planejou, criou todas as coisas, Deus Filho executou, se tornando o alicerce, né, para a nossa vida. E o Espírito Santo veio para nos orientar de como devemos viver nesses dias difíceis, para que nós não venhamos perecer. Então, quem ouve a palavra e pratica é como um homem prudente. Mas quem não ouve, ou quem ouve e não pratica as palavras do Senhor, é como um homem imprudente. Se existe, irmãos, benefício para quem ouve e coloca em prática a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, também existe, irmãos, juízo para quem ouve e não pratica essas palavras. E o texto vai nos dizer, aquele que ouve a palavra do Senhor e não as coloca em prática, é como um homem imprudente que construiu sua casa sobre a areia. Vindo enchentes, ou vindo um vento forte contra ela, esta logo caiu, e grande foi a sua queda. Então, queridos, desse tempo,
nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Nós estamos sendo desafiados, irmãos, a vivermos como homens prudentes, a ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nunca nós tivemos a oportunidade, como temos tido, irmãos, de ouvirmos tantas mensagens, por meio, ainda que seja da mídia, de mensagens, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Nunca, irmão, nós tivemos talvez tantas oportunidades de ouvir a palavra de Deus como neste tempo, neste momento. Irmãos, e agora nós somos desafiados a colocar em prática, Nós somos desafiados a colocar esses princípios em prática, a colocar a nossa vida, sobre um alicerce forte, firme, rígido, duro, para que nós venhamos prevalecer. Queridos, Jesus é a nossa única esperança. Jesus é o único caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o único que pode nos salvar neste tempo, em outro tempo qualquer. Que Ele seja o alicerce da minha vida e da sua vida. Querido, se você ainda não se alicerçou, ou alicerçou a sua vida em Jesus, ainda há tempo. Aproveite esse tempo, querido, para buscar mais de Deus, para que ainda que o vento sopre sobre a sua casa, sobre a sua construção, sobre a sua vida, Jesus possa te sustentar. Se você que está aí nos ouvindo, recebendo essa mensagem, essa ministração, se você quer nesse momento edificar a sua vida num alicerce firme, alicerçar ou edificar a sua vida sobre os princípios de Jesus, se você quer edificar a sua vida através de Jesus, se você quer aceitar Jesus como o alicerce da sua vida, como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar pela sua vida. Lembremos que nós dissemos no início da mensagem que nós temos o DNA de Deus, do grande edificador, do maior edificador de todos os tempos, o nosso Deus, o nosso Criador. Nós temos esse DNA. Nós fomos chamados a, neste tempo, edificar outras vidas, edificar a vida do nosso cônjuge, edificar a vida dos nossos filhos, edificar a vida dos nossos irmãos, edificar a vida dos nossos pais, edificar a vida dos nossos amigos e todos quantos o Senhor nos enviar. Mas antes de edificar a vida de outros, nós precisamos ser edificados no Senhor. Nós precisamos ter a nossa vida edificada no Senhor. E se você, então, decide hoje edificar a sua vida, colocar a sua vida no alicerce que é Jesus, aceitando Jesus, o sacrifício de Jesus, aceitando Jesus como o único caminho, a única esperança para a sua vida, eu quero orar por você. Aí mesmo onde você está, curva a sua fonte. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa visitar essa vida que nos ouve, que hoje decide buscar mais de Deus, decide aceitar Jesus como alicerce da sua vida, como o Senhor da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui para abençoar, confirmar essa decisão. Senhor, abençoa a vida do teu servo. Eu não conheço a sua realidade. Pai, mas tu conhece, tu o criaste, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tu sondas, Pai, o seu coração. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, trazendo refrigério, trazendo paz,
trazendo vida, restaurando a vida espiritual deste servo, do teu servo, da tua serva que nos ouve, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder que há no teu nome, eu quero profetizar, em nome de Jesus, embora em meio a esses dias difíceis que nós estamos vivendo, embora esses ventos fortes que têm soprado contra a humanidade, contra as nações, contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a nossa casa, eu quero profetizar em nome de Jesus que nós prevaleceremos e perseveraremos no Senhor, e por isso, em nome de Jesus, nós permaneceremos de pé, ainda que o vento sopre, ainda em nome de Jesus que o inimigo se levante, ainda em nome de Jesus que estejamos vivendo em meio a essa pandemia, nenhum mal, nenhuma praga chegará à nossa tenda, a tenda do teu servo, porque cremos que o Senhor é com ele, em nome de Jesus. O Senhor é contigo, querido. O Senhor é contigo, te protege, te guarda, em nome de Jesus, e faz você permanecer de pé, em nome de Jesus, em meio a estes dias de ventos fortes. Nós vamos vencer, você vai vencer através de Jesus. Creia nisso, tome posse e continue aproveitando o seu tempo, essa grande oportunidade que nós temos tido de buscarmos mais de Deus. Fique aqui o meu abraço, um beijo no coração, espero que esta mensagem possa edificar a sua vida e assim também você possa edificar a vida de outros. Que Deus te abençoe. Amém, queridos?